Nos dias da final daquela semana e durante o fim de semana, centenas de pessoas participaram nas buscas para o desaparecimento de uma criança de 9 anos em Peniche. Eu não estava lá, mas quase que consigo imaginar um guarda da GNR a partilhar informação para os populares que quisessem ajudar nas buscas conseguirem participar. Dizer qualquer coisa do género: pessoal, o pai dela avisou que a última vez que a viu ela estava de chinelos e de pijama. Ela chama-se Valentina, tem 9 anos, cerca de 1,25 m, provavelmente está muito assustada e desorientada porque desapareceu durante a noite. Também quase que consigo imaginar as conversas e as hipóteses que foram surgindo entre a população que estava a participar nas buscas. Alguém a comentar qualquer coisa tipo: olha, ouvi dizer que a madrasta dela não trancou a porta naquela noite. Será que alguém entrou pela casa adentro e levou a menina? Isso não faz muito sentido, porque ninguém ouviu absolutamente nada. Ok, então ouviste. Há uns meses atrás, ela fugiu de casa por vontade própria. Foi apanhada por um guarda da GNR. O que é que nos garante que não é isto que está a acontecer outra vez? Também acho que não possa ser isso. A última vez ela fugiu durante o dia e a família já avisou que ela tem mesmo muito medo do escuro, por isso não me imagino que ela fugiria durante a noite sozinha. Mas infelizmente estas teorias pouco tempo duraram, porque 3 dias depois do desaparecimento o corpo foi encontrado, abandonado no mato. Este é o caso da Valentina Fonseca, uma menina de 9 anos que desapareceu em Portugal em 2020 e depois viemos a descobrir que ela foi torturada pelo pai e pela madrasta e depois brutalmente assassinada. O episódio de hoje tem fortes referências e descrições detalhadas relativamente a abuso e violência contra crianças. E eu vou fazer o que faço sempre, que é antes de começar a descrever este abuso, deixo 1 minuto para onde podem avançar, caso queiram na mesma ouvir o episódio, mas não ouvir esta parte em específico. Se qualquer das formas este assunto de forma geral for algo que não vos apeteça ouvir de todo, tudo bem, vemo-nos num outro episódio. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o caso de hoje. Os pais da Valentina chamam-se Sónia e Sandro e eles conheceram-se em Peniche e tiveram um namorico. E já depois de terem terminado, a Sónia descobriu que estava grávida. E isto foi definitivamente uma surpresa, porque lá está, eles já não estavam juntos e a gravidez não foi planeada. Logo a partir deste ponto, a história e as versões mudam dependendo a que família é que perguntamos o que é que aconteceu. Se falarmos com a família da Sónia, ela vai dizer que quando descobriu que estava grávida, contou ao Sandro, mas que ele não quis saber e que ele só conheceu a Valentina quando ela tinha 1 ano. E que mesmo nesta altura ele disse à Sónia que queria fazer um teste de paternidade para ter a certeza que a Valentina era filha dele. Se perguntarmos à família do Sandro, o que eles nos vão responder é que o Sandro nem sequer sabia da existência da Valentina, que a Sónia não lhe contou que ela existia até ela fazer 1 ano e que ele queria estar envolvido na vida da filha, mas que a Sónia não deixava quase que. Independentemente disto tudo, o que sabemos é que a pequena Valentina estava habituada desde sempre a morar só com a mãe. E elas moravam as duas em Bombarral, que é uma vila que fica no distrito de Leiria. A Valentina estava no 3º ano na escola Fernando Pó, que fica também em Bombarral, e ela era uma menina doce, querida, que gostava muito de dar e de receber miminhos. No entanto, quando a Valentina tinha mais ou menos 6 a 7 anos, a Sónia e o Sandro conversaram e perceberam os dois que talvez fosse bom para a Valentina ela começar a participar na vida do pai e a envolver-se na família que o pai entretanto construiu ao longo do tempo. E então ficou decidido que a Valentina continuaria a viver maioritariamente com a mãe. No entanto, ao fim de semana, talvez de 15 a 15 dias, que eventualmente passou para semanalmente, ir passar uns dias ao pai. O Sandro e a família dele moravam em Autoguia da Baleia, que fica em Peniche, mais ou menos a 20 minutos de carro de Bombarral, onde morava a Sónia com a Valentina. E a Valentina parecia de gostar de ir para a casa do pai. Ela tinha lá os irmãos, ela também parecia gostar muito da madrasta dela.
A família do Sandro era constituída por ele, por a mulher dele, que era madrasta da Valentina, uma mulher chamada Márcia, e depois 3 crianças. Um rapaz de 12 anos que era filho da Márcia, ou seja, era fruto de um relacionamento antigo da Márcia. Depois também uma criança de 4 anos e um bebê com apenas meses, que eram filhos do Sandro e da Márcia. Ou seja, estes 2 eram meios irmãos da Valentina. Então lá está, com esta casa cheia, não seria de admirar que às vezes a Valentina gostasse de ir para a casa do pai, porque ela gostava do pai, desenvolveu um carinho especial pela Márcia, ao ponto que algumas fontes descrevem que a Valentina considerava mesmo a Márcia uma segunda mãe. E ela também gostava do facto de ter lá outras crianças com quem brincar, a questão dela fazer o papel de irmã, era uma coisa que ela gostava. Mas parece-me que esta questão toda de ela gostar ou querer ir para o pai ou não é muito mais complexo do que simplesmente este gostar de ir ou não gostar de ir, por causa de uma situação que aconteceu mais ou menos na altura da Páscoa de 2019. Nesta altura, a Valentina estava a passar uns dias em casa do pai e, a meio do dia, ela decidiu que tinha muitas saudades da mãe e que queria ir a pé, desde casa do pai até a casa da mãe. E ela conseguiu sair da casa do Sandro sem que ninguém desse conta e começou a fazer o caminho a pé. E a meio do caminho, um guarda da GNR passou por ela e achou muito estranho uma criança na altura de 7 anos, se não me engano, estar assim sozinha a andar numa estrada que nem era se calhar suposto ela estar lá a andar a pé. Então ele parou-a e, a conversar com ela, percebeu que ela estava a tentar ir a pé até a casa da mãe. E ela disse mesmo a este guarda da GNR que ela tinha muitas saudades da mãe e por isso é que estava a fazer aquilo. Então este guarda pegou na Valentina e levou-a até a Bombarral, à casa da Sónia, mas por causa do episódio todo ele também teve de reportar a situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, porque era estranho uma criança de 7 anos estar a fugir de casa do próprio pai, não é? A CPCJ abriu processo para perceber se havia necessidade deles intervirem, se havia necessidade de haver esta tal proteção à criança. No entanto, um mês depois de abrirem o processo, eles arquivaram o caso, porque, segundo eles, não havia nada que indicasse que a Valentina estivesse numa situação que precisasse de proteção. Para esta entidade, a casa do Sandro e da Márcia era seguro e não havia qualquer sinais de que a Valentina pudesse estar a sofrer de maus tratos ou de abuso sexual. E nós vamos falar disto mais tarde no episódio, mas da perspectiva da Sónia, a mãe da Valentina, ela também nunca suspeitou de que tivesse acontecido qualquer coisa, de que o Sandro tivesse batido na Valentina, que lhe estivesse a fazer mal, nada disso, porque, como eu expliquei, a Valentina vinha sempre feliz de casa do pai e gostava de estar na casa do pai. E esta situação, toda a gente interpretou mesmo que ela já estava lá um bocadinho de tempo a mais e estava mesmo só com saudades da mãe. E na cabeça de uma criança de 7 anos isso significou, pronto, então é mesmo aqui à beira, porque de carro realmente é 20 minutos, então vou ter com a minha mãe. Nós já vamos falar melhor disto aqui um bocadinho, mas eu só quero deixar bem claro agora que eu obviamente não estou a atribuir culpa à Sónia, nem estou a dizer que só porque a Comissão de Proteção de Crianças determinou que não havia necessidade de proteger a Valentina, que não fosse verdade que estava a acontecer algum tipo de violência na casa do Sandro. Só porque eles não encontraram nada, não quer dizer que ela não estivesse a acontecer, mas isto é uma coisa que já vamos falar melhor depois no final do episódio. Voltando agora ao início de 2020, à altura do desaparecimento. Relembro, não é que alguém se tenha esquecido, mas foi nesta altura que apareceu aquele tal vírus que fez com que nós todos tivéssemos de ficar fechados em casa e só podíamos sair para fazer coisas essenciais como ir buscar comida ou ir à farmácia. E a Sónia, a mãe da Valentina, tinha uma profissão que eu não percebi bem ao certo o que era, mas ela trabalhava em qualquer coisa que ela vendia um produto alimentar. Eu não percebi se era uma mercearia, se era uma frutaria, um supermercado, não interessa, mas era uma profissão daquelas que ela tinha de continuar a ir todos os dias trabalhar. E a escola da Valentina fechou, ou seja, ela ia ficar o dia todo sozinha em casa, então a Sónia tinha aqui 2 problemas, que era, primeiro, não tinha ninguém para tomar conta de uma miúda tão pequena, porque ela tinha de ir trabalhar, e segundo, ela também tinha medo de chegar a casa e poder passar o vírus à filha. Então a Sónia teve aqui a ideia de contratar uma ama para poder ficar com a Valentina e ela tentava proteger-se ao máximo no trabalho e pronto, pelo menos conseguia gerir assim a situação. Só que quando o Sandro e a Márcia souberam que era este o plano, a própria Márcia teve a iniciativa de ligar para a Sónia, ou ligar através do Sandro, não tenho a certeza, mas pronto, a Márcia
transmitiu uma mensagem de que qualquer coisa do género, que disparate, eu estou desempregada e eu tenho todo o gosto em tomar conta da Valentina enquanto estivermos nesta situação de termos de ficar fechados em casa. Então ficou combinado que a Valentina iria passar uns tempos à casa do pai e este período de tempo começou no final de março de 2020. Uma das últimas conversas que a Valentina e a Sónia tiveram pessoalmente foi uma conversa onde a Sónia disse em tom de brincadeira à filha qualquer coisa tipo: "Ai, vais para o teu pai, já nem gostas de mim, vais te esquecer de mim." E a Valentina respondeu uma coisa do género: "Oh mãe, deixa de ser trenga, eu gosto muito de ti, só que lá no pai tenho os meus manos e aqui só tenho o gato." Que é para percebermos também a inocência desta menina. Ela estava entusiasmada por ir passar aquele período de tempo ao pai, para poder estar com os irmãos, para poder estar com a Márcia, que relembro que ela considerava quase que uma segunda mãe. Por isso, esta situação torna ainda tudo mais triste. Avançando agora um bocadinho no tempo para o dia 6 de maio de 2020, a Valentina já estava na casa do pai há mais ou menos 2 meses e agora este bocadinho que eu vou contar agora é da perspectiva do Sandro, na altura que ela desapareceu. Esta foi a primeira história que ele contou. Então ele contou que esta quarta-feira foi um dia normal, igual aos outros todos, tendo em conta a situação do vírus em que toda a gente estava, que naquela noite a Valentina foi dormir à mesma hora do costume, igual aos outros dias todos. E ele diz que já no dia 7 de maio, porque já era 1h30 da manhã, ele passou pelo quarto da Valentina, viu-a a dormir, foi lá e aconchegou-a nos cobertores. E ele conta que esta foi a última vez que ele viu a Valentina, porque no dia a seguir, por volta das 8h30 da manhã, ele foi até ao quarto para acordar a filha, como fez nos outros dias todos, só que a Valentina não estava lá. Ele começou a ficar meio preocupado, a procurar pela casa toda, a procurar nas redondezas, mas não havia sinais da Valentina. E foi neste ponto que ele reportou o desaparecimento. A GNR de Peniche começou logo as buscas pela criança, com a ajuda dos bombeiros voluntários de Peniche, e eventualmente também se juntou a Polícia Judiciária de Leiria e depois, eventualmente, também o caso passou para as mãos deles. Uma coisa que eu não consegui perceber ao certo é como é que a Sónia soube que a filha estava desaparecida. Eu não percebi se foi o Sandro que lhe ligou a perguntar se a Valentina estava com ela, a dizer que ela estava desaparecida, ou se foi a GNR ou a PJ que lhe ligou a perguntar também se a Valentina estava com ela, caso contrário informada que ela estava desaparecida. Esta parte aqui eu não consegui perceber ao certo como é que aconteceu. A PJ, pela conversa inicial que teve com o Sandro e a Márcia, ficou a perceber algumas coisas. Primeiro, a janela para o desaparecimento da Valentina era desde a 1h30 até às 8h30 da manhã do dia 7 de maio de 2020. E eles ficaram a saber também que por este motivo a Valentina estaria provavelmente com o pijama e de chinelos. E também ficaram a saber pela Márcia que naquela noite ela esqueceu-se de trancar a porta da frente. Era uma rotina que ela tinha todas as noites, no entanto naquela noite ela esqueceu-se. Agora a olhar para trás, isto aqui provavelmente já era o Sandro e a Márcia a tentarem arranjar uma possível justificação para o porquê que a miúda desapareceu. Esta questão toda de eu esqueci-me de trancar a porta da frente, para a polícia começar a pensar, se calhar foi alguém que entrou na casa e levou a criança. A notícia foi-se espalhando e a população começou-se a juntar para tentar ajudar a família naquilo que eles conseguissem. Foi nesta altura que começaram a surgir aquelas teorias do que é que poderia ter acontecido relativamente ao desaparecimento, as pessoas a acharem que alguém entrou em casa, depois a acharem que a miúda fugiu sozinha de casa porque o fez em 2019. Foi nesta altura que a Sónia, a mãe da Valentina, se chegou à frente e disse: não, isso é impossível porque ela tem muito medo do escuro. Pronto, foi nesta altura que começaram a acontecer este tipo de coisas. O dia 7 e 8 de maio, que foram uma quinta e uma sexta-feira, foram dias muito intensos. A polícia utilizou drones, cães e centenas de homens e mulheres a procurarem por todo o lado atrás da Valentina. Infelizmente, no final do dia de sexta-feira, a GNR disse que ainda não fazia ideia do que é que poderia ter acontecido à criança, mas que eles iam continuar a procurar durante a noite e durante o fim de semana. Durante o fim de semana, mais de 600 pessoas reuniram-se para procurar pela Valentina. E quando eu digo 600 pessoas, não é só por parte da polícia, da GNR, da PJ, dos bombeiros. É também pessoas, cidadãos comuns, que queriam participar nas buscas porque queriam mesmo ajudar a procurar pela criança e a reunir a família novamente.
Toda a gente, esta gente toda, conseguiu procurar cerca de 4.000 hectares de terreno atrás da Valentina. Algumas pessoas já achavam que estavam à procura de um cadáver, outras pessoas achavam que ainda havia a possibilidade da Valentina estar viva. Aquela zona em específico há muitas barragens, poços, casas abandonadas, e então se começarmos a dirigir para a costa, temos as falésias e o mar, que é muito perigoso. Então por este motivo é que já muita gente achava que já estavam à procura de um corpo. Durante as buscas chegaram a encontrar uma roupa de uma criança, mas os pais da Valentina disseram que a roupa não era dela. Depois também encontraram um casaco, mas a Sónia também disse que aquele casaco não era da Valentina. Por isso foram pequenas pistas que foram encontrando a dar um bocadinho de esperança, mas que depois não levaram a lado nenhum. Durante estes 3 dias de buscas e investigação, o Sandro, o pai da Valentina, queria estar muito envolvido e muito próximo das autoridades, sempre a perguntar se havia novidades, no que é que ele podia ajudar, mas de forma muito tranquila e serena. Ou seja, não imaginem aqui um pai frenético, tipo, onde é que está a minha filha, o que é que eu posso fazer? Não, era do género chegar lá e perguntar, então senhora gente, há novidades da minha filha, o que é que eu posso fazer? É uma coisa assim muito calma. E ele ia várias vezes, às vezes mais do que uma vez por dia, até ao posto da GNR saber se havia novidades sobre o caso da filha, e a irmã do Sandro, que também participou nas buscas, disse que não notou nada estranho no irmão, que achou que ele estava a ter um comportamento normal de um pai cuja filha desapareceu, que ele estava calmo, sereno, mas focado nas buscas. Nós já falamos disto noutros casos, mas pode acontecer por vezes a pessoa responsável pelo desaparecimento ou assassinato querer estar muito perto das autoridades para poderem perceber se existir a mínima pista que indique na direção daquela pessoa, a pessoa ser a primeira a saber e também muitas vezes influenciar o rumo da investigação, que foi quase aquilo que a Márcia tentou fazer no início a dizer que eu não tranquei a porta, que era para a polícia poder já pensar aqui numa direção para a investigação, que felizmente não o fez. Ao mesmo tempo que estas buscas estavam a decorrer, estavam também a acontecer entrevistas com diversas testemunhas e com os familiares da Valentina para tentar perceber ao certo qual era a história aqui e que possibilidades é que existiam. E foi durante estas entrevistas que a PJ começou aqui a torcer o nariz e a pensar que este crime não era um simples desaparecimento. Um membro da PJ de Leiria disse: as entrevistas e inquirições feitas a várias pessoas permitiram-nos fazer a correlação entre todos os dados que tínhamos em cima da mesa, no sentido de colocarmos todas as hipóteses que seriam possíveis, até encontrarmos indícios de condutas criminosas. Este mesmo membro da PJ também disse: perante um caso de desaparecimento, temos de abrir muitas hipóteses e subhipóteses. Não há um momento em que se possa dizer que acabou o desaparecimento e é um grande homicídio. O que se pode dizer é que é um desaparecimento que veio a redundar num homicídio. Finalmente, no dia 10 de maio, que era um domingo, o Sandro confessou à PJ que sabia onde estava o corpo da Valentina. Ele disse que era responsável por ter deixado lá o corpo, no entanto disse que não tinha qualquer responsabilidade relativamente à morte da filha. O corpo da Valentina foi deixado numa zona da Serra del Rei, que fica a cerca de 6 km da casa do Sandro e da Márcia, e eles não enterraram o corpo, simplesmente chegaram lá e atiraram-no para o meio de uns arbustos, na tentativa dele ficar lá escondido. A Sónia, a mãe da Valentina, soube que encontraram o corpo da filha da pior forma possível. Basicamente, ela estava em casa com uma tia e elas estavam lá as duas a ver as notícias, porque na altura as notícias só cobriam o caso da Valentina, como devia de ser com todos os casos, e eles estavam lá a falar sobre o desaparecimento e do nada a notícia muda para dizer que foi encontrado o corpo da Valentina. E foi desta forma que a Sónia ficou a saber. A tia da Sónia diz que a Sónia começou a chorar aos berros, primeiro a dar murros à mesa onde elas estavam sentadas, depois ela atirou-se para o chão, começou quase que a rebolar no chão e a raspar com as mãos no chão, numa forma de desespero, aos berros, a dizer: tia, por favor diz-me que isto é mentira, por favor diz-me que este não é o corpo da minha filha. E passados 20 minutos é que ela recebeu a chamada da PJ e eles a avisarem que o corpo da Valentina foi encontrado, e ela já sabia. E é assim, eu acho que conseguimos todos deduzir qual foi a fonte jornalística que deu esta notícia. Acho que conseguimos todos perceber qual foi a fonte que estava
constantemente em cima do acontecimento, a partilhar as notícias quase que em tempo real, sem permitir que as autoridades tivessem tempo de falar com a família antes deles próprios estarem quase que a gravar eles próprios o corpo. Acho que conseguimos todos perceber quem foi. O Sandro, que tinha na altura 32 anos, e a Márcia, que tinha 38, foram os dois imediatamente apreendidos por serem os principais suspeitos relativamente à morte da Valentina. Nos dias seguintes, a PJ andou tanto com o Sandro como com a Márcia na casa e depois no mato onde o corpo foi encontrado, a fazerem reconstituições na tentativa de conseguirem compreender ao certo o que é que aconteceu. Mas então o que é que aconteceu ao certo? Como é que o Sandro sabia onde estava o corpo da Valentina e porque é que a Márcia também foi apreendida? A teoria inicial da PJ é que a Valentina perdeu a vida durante o dia 6 de maio e que na madrugada do dia 7 o Sandro e a Márcia, ou só o Sandro, foram de carro deixar o corpo da menina no tal mato. O que eles não conseguiam compreender era porquê, porque é que eles tiraram a vida à criança ou como é que a criança morreu. O Sandro na altura mal foi apreendido, tentou dizer que aquilo foi um acidente, que eles estavam a ter uma discussão e que a Valentina caiu e que bateu com a cabeça e que foi esta forma que ela perdeu a vida. No entanto, isto não convenceu muitas autoridades. Eles excluíram logo, quase desde o início, a possibilidade de que isto tivesse sido um acidente. Um investigador da PJ disse: "Estamos a investigar o cenário da morte, mas claro que terá acontecido num contexto de violência." E foi este mesmo investigador que partilhou com o público que, à partida, o cenário de que teria sido um acidente podia ser excluído. E a PJ tinha razão. A autópsia veio a revelar um cenário muito mais macabro para a morte da Valentina do que um simples acidente. Uma coisa que eu quero já deixar bem clara desde o início, porque sei que na altura falou-se muito disto e ainda hoje em dia há sempre esta coisa, a autópsia não revelou indícios de que a Valentina tivesse alguma vez sofrido de abuso sexual por parte de alguém. No entanto, os resultados da autópsia apontaram para uma morte extremamente violenta. A Valentina tinha marcas pelo corpo inteiro, principalmente na cabeça. Ela levou uma pancada tão forte na cabeça que lhe provocou um deslocamento do crânio. Eles também ficaram a saber na autópsia que, devido a esta pancada e ao deslocamento do crânio, a Valentina teve convulsões antes de perder a vida. Um deslocamento no crânio também pode causar sintomas como dores de cabeça, vômitos, a pessoa perder sensibilidade numa parte do corpo ou completamente pelo corpo inteiro, perder a capacidade de ouvir, de falar ou de ver. Eu não estou a dizer que a autópsia referia especificamente que a Valentina teve estes sintomas, referia só que ela teve o deslocamento no crânio, mas existe a possibilidade dela ter tido estes sintomas, e quando falamos melhor do crime vemos que ela teve, na verdade, alguns destes sintomas. Eu só quero que parem um minuto e imaginem uma menina de 9 anos a ter isto que eu acabei de falar. Não consegui mexer partes do corpo ou o corpo inteiro, não consegui ver, não consegui falar. Imaginem a dor, o sofrimento que ela passou nos últimos momentos de vida dela. Então, o Sandro e a Márcia foram apreendidos naquele tal domingo, no dia 10 de maio. Eles depois foram ouvidos pelo juiz de instrução criminal na terça-feira seguinte, que foi o dia 12 de maio. E a partir deste momento eles ficaram os dois em prisão preventiva, a aguardar o julgamento. No dia 13 de maio, o Sandro confessou o crime. Ele disse que não só esteve envolvido na morte da Valentina, como deu detalhes de arrepiar a espinha à PJ. Para contar ao certo o que aconteceu à Valentina, temos de voltar ao dia 1 de maio. E relembram que nesta altura a Valentina estava na casa do Sandro e da Márcia devido ao facto de termos de estar todos fechados. E ela já lá estava há mais ou menos 2 meses. E neste dia o Sandro soube de alguma forma, e eu não percebi ao certo como, que a Valentina tinha tido atos de cariz sexual com outra pessoa, mas que, no entanto, foi sem o consentimento da Valentina, ou seja, foi abuso, ou seja, a Valentina era a vítima, mas mesmo assim o Sandro ficou muito chateado, com certeza na cabeça do Sandro, se ela sofreu isto é porque ela pediu, ou estava a pedi-las, ou quis, não sei bem. Então, neste mesmo dia, o Sandro e a Márcia confrontaram a Valentina com esta informação. E o que é normal um pai fazer ao descobrir que a filha teve contacto sexual sem consentimento, que foi abusada? Eu acho que é sentar-se com a criança, deixá-la, fazê-la sentir-se à vontade, que pode falar, que pode partilhar o que aconteceu, tipo, o pai está aqui, o pai ajuda-te, vamos resolver esta situação, está tudo bem, fala comigo, mas não foi isto que o Sandro fez. O que ele fez foi basicamente ameaçar a Valentina, utilizar a força
para fazer a Valentina falar e admitir o que tinha acontecido. E quando finalmente esta pobre menina admitiu o que aconteceu, que só quero deixar aqui claro que eu não sei ao certo no que é que consistiu este abuso, mas isso não importa. Quando ela finalmente falou e disse o que é que tinha acontecido, o Sandro foi à cozinha buscar uma colher de pau e começou a bater-lhe, e a Márcia estava lá a testemunhar tudo. Passados 5 dias, já no dia 6 de maio, que foi o dia que a Valentina perdeu a vida, o Sandro decidiu que queria novamente falar deste assunto. Então ele voltou a abordar a filha, mais uma vez numa forma conflituosa e de confronto, a querer discutir e não falar verdadeiramente do problema. A Valentina ficou assustada, obviamente, do pai voltar a discutir com ela, e depois o Sandro de nada vira-se para ela, tipo, vai para a banheira, está na hora de ir tomar banho. Então a Valentina foi, tirou a roupa, e dentro da casa de banho entrou o Sandro e a Márcia. E eles fecharam a porta da casa de banho para que nenhuma das outras 3 crianças pudesse lá entrar. É a partir desta altura que eu vou falar com detalhe sobre a tortura e a violência que o Sandro e a Márcia provocaram à Valentina. Eu vou deixar aqui no ecrã um minuto para onde podem avançar caso não queiram ouvir esta parte. Se estiverem só a ouvir, eu vou deixar logo no início da descrição um minuto para onde podem também avançar. Então, dentro da casa de banho, o Márcio ordenou à Valentina que entrasse dentro da banheira e assim ela o fez. Depois ele pegou no chuveiro e virou a água para o mais quente possível, o que quer dizer que a água saiu quase a ferver. Ele começou a atirar a água quente para os pés, as pernas e o rabo da Valentina, ao mesmo tempo que lhe batia com as mãos nas pernas e no rabo, a pedir mais detalhes sobre o que tinha acontecido. A pequena Valentina começou aos berros, a chorar, a implorar ao pai para parar, que ela não ia repetir. E isto é tão triste porque ela é vítima e ela estava a dizer ao pai que ela não ia repetir, como se ela tivesse algum tipo de culpa. Mas isto não era bom que chegasse para o Sandro, ele continuou a atirar-lhe a água, a bater-lhe, isto durante vários minutos. E a estúpida da Márcia teve o tempo todo, tipo, ao lado do Sandro, à beira da banheira, a ver. E a não fazer absolutamente nada para proteger a Valentina. Eventualmente o Sandro lá se fartou desta tortura com a água quente, então ele desligou a água e começou a utilizar só as mãos para bater à Valentina. Ele bateu-lhe pelo corpo todo e começou também a bater-lhe na cabeça. Ele deu-lhe uma pancada tão forte na cabeça que lhe causou uma hemorragia interna, e foi este tal deslocamento de crânio que depois, mais tarde, foi falado na autópsia. Esta pancada fez com que a Valentina caísse ao chão e começasse a ter convulsões. Em nenhum momento o Sandro ou a Márcia pensaram em chamar a polícia ou chamar o 112 para tentarem ir a tempo de salvar a vida da Valentina. Isso não lhes ocorreu. Em vez disso, eles não entraram em pânico. O Sandro, literalmente, a filha estava a ter convulsões no chão e ele continuou a bater-lhe. Ao fim de alguns minutos disto, eles abriram a porta da casa de banho, pegaram na Valentina, que neste ponto estava inconsciente, e deitaram-na no sofá, tipo a fazer de conta que a criança estava a dormir. Isto para que nenhum dos outros 3 meninos a passar por ela percebesse que estava a passar-se alguma coisa de muito errado. No entanto, o filho mais velho da Márcia, que tinha 12 anos, percebeu que alguma coisa não estava bem com a Valentina. Quer dizer, uma miúda que acabou de sofrer esta tortura que eu acabei de descrever, que teve convulsões, ela devia de estar assim com os olhos abertos, mas com uma sensação de que ela nem sequer estava lá, já assim uma coisa muito esquisita, e ele percebeu que alguma coisa não estava bem. Então ele perguntou à Márcia e ao Sandro, tipo, o que é que se passa com a Valentina? E o Sandro disse-lhe que ele fosse para o quarto e para não dizer nada a ninguém, senão ele ia perder a mãe e os irmãos. Então este rapaz foi para o quarto e fez o que o Sandro lhe mandou, ficou lá fechado. Depois disto, o Sandro, a Márcia e as 3 crianças que moravam lá na casa foram fazer alguns recados, foram à lavandaria, foram fazer umas compras ao supermercado e deixaram a pequena Valentina no sofá, sozinha, entre a vida e a morte. Eu relembro os sintomas que falamos há bocadinho: as dores de cabeça, os vômitos, as convulsões, perder a sensibilidade em algumas partes do corpo ou no corpo inteiro, perder a capacidade de falar ou de ver. Nós não podemos perder noção do sofrimento que foram as últimas horas de vida desta criança. E eles não a mataram e acabou. Eles deixaram-na num estado entre a vida e a morte e deixaram-na várias horas num sofá a tentar resistir à morte e, coitadinha, perdeu a luta.
Quando o Sandro e a Márcia voltaram a casa com os 3 filhos, perceberam que a Valentina estava morta. Foi nesta altura então que eles os dois começaram a planear o que é que iam fazer, o que é que iam dizer. Tiveram a ideia de naquela noite ir deixar o corpo da Valentina no meio do mato e de na manhã seguinte reportarem o desaparecimento. Então foi isto que aconteceu à pequena Valentina de 9 anos, esta tortura horrível que eu acabei de descrever. Em novembro desse mesmo ano, o Sandro e a Márcia foram acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado, de profanação de cadáver e simulação de sinais de perigo, sendo que o Márcio foi ainda acusado de violência doméstica por causa da situação que aconteceu no dia 1 de maio, como eu expliquei que ele bateu-lhe com a colher de pau. O Ministério Público disse: deixaram a menor entregue a si própria no sofá da residência durante várias horas, apercebendo-se da gravidade do estado da Valentina. Aperceberam-se que estava moribunda, mas continuaram a fazer a sua vida cotidiana, sem lhe prestar qualquer socorro ou auxílio. O julgamento aconteceu em abril de 2021 em Leiria e o coletivo de juízes determinou que ficaram provados os factos da acusação, ou seja, ficou provado que a Valentina foi espancada de forma violenta e que ela perdeu a vida como consequência desta violência. Durante o julgamento, o juiz determinou que o Sandro não demonstrou qualquer arrependimento relativamente àquilo que fez à filha e, para além disso, ele ainda tentou atribuir a responsabilidade do que aconteceu à Valentina à Márcia. É verdade, ele disse no julgamento que afinal não foi ele que provocou aquelas lesões à Valentina, que foi a Márcia. O Ministério Público disse também que nos dias a seguir ao desaparecimento, durante as buscas, estava tão envolvido não porque estava a sentir um sentimento de culpa e de arrependimento, mas porque tinha medo de ser apanhado. Relativamente à Márcia, o juiz determinou que, apesar dela não ter participado ativamente nas agressões, ela foi na mesma coautora, porque ela estava lá e nada fez para proteger a Valentina. Mas por causa disto, e também por ela ter demonstrado arrependimento durante o julgamento, a pena da Márcia foi menos severa do que a do Sandro. No entanto, a procuradora do Ministério Público disse que tanto ela como o Sandro deveriam de receber a pena máxima. Ela disse: quem comete o crime não é só quem por ação o praticou, mas também quem por inação o permitiu. No final do dia, a autópsia ao corpo da Valentina, mais a confissão original do Sandro e também o testemunho do filho de 12 anos da Márcia, que relembro que ele viu a Valentina nos últimos momentos da vida dela, foram mais do que provas suficientes para o crime ficar provado. E por causa disto, o Sandro foi condenado à pena máxima, 25 anos de prisão, e a Márcia foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão. Como acontece na maioria dos casos que falamos neste canal, a pessoa que recebe estas penas acha sempre que merece menos anos do que o que recebeu. E neste caso não foi diferente. O Sandro e a Márcia recorreram à segunda instância, que neste caso é o Tribunal de Relação de Coimbra. Este recurso aconteceu no final de novembro de 2021 e a verdade é que o tribunal baixou as penas tanto ao Sandro como à Márcia. O Sandro passou de 25 anos para 24 e a Márcia foi uma coisa assim mesmo chocante. Ela passou de 18 anos e 9 meses para apenas 9 anos, que é quase metade da pena. E eles achavam que isto fazia sentido, que ela merecia que lhe baixassem tanto a pena, porque, segundo eles, a Márcia não participou no assassinato, ela simplesmente observou. No entanto, o Ministério Público recorreu à terceira instância, que é o Supremo Tribunal, em abril de 2022, porque na perspectiva deles não fazia sentido, principalmente a Márcia, ter a pena tão reduzida, e o Supremo Tribunal concordou com a primeira instância, ou seja, eles concordaram com a pena original que foi dada pelo Tribunal de Leiria, que é o Sandro servir 25 anos e a Márcia servir 18 anos e 9 meses. Por isso, no final do dia, nada mudou. São essas as penas que eles têm de cumprir. Na altura que o corpo foi encontrado e que o Sandro e a Márcia foram apreendidos, a Sónia, mãe da Valentina, fez a seguinte publicação no Facebook: venho por este meio agradecer todas as ajudas que nos foram dadas, as autoridades e todas as pessoas que se ofereceram de um modo geral nas buscas da minha filha, em meu nome e em nome de toda a minha família, muito, muito, muito obrigada de coração. Também nos tempos a seguir ao assassinato, como seria de esperar, a Sónia não se sentia capaz de regressar à casa que partilhava com a Valentina em Bombarral. Eram demasiadas memórias, as divisões em que ela já foi feliz com a filha, os brinquedos, as roupas delas, era demasiada coisa, era muito trauma.
Então ela foi morar temporariamente com o namorado que ela tinha na altura para as Caldas da Rainha. Uma coisa também muito triste é que uma das últimas conversas entre a Sónia e a Valentina, na altura que a Valentina já estava na casa do pai, a conversa foi por telefone e ao despedir-se a Valentina disse qualquer coisa à mãe, tipo: "Chá, mãe, beijinho, tu és muito chata, mas eu gosto muito de ti." Antes de tudo acontecer, ninguém achava que o Sandro e a Márcia eram capazes de fazer isto à Valentina. As pessoas confiavam neles com as crianças, até mesmo a Sónia. Na altura que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens teve a investigar porque é que a Valentina fugiu de casa do pai, eles não encontraram nada, como eu referi. E isto deixou também a Sónia muito tranquila. E ela própria nunca desconfiou de nada. Ela diz até que a Valentina era aquele tipo de criança que ganhava pisaduras com muita facilidade. Ela nunca chegou de casa do pai com uma pisadura. Ela nunca chegou a chorar, triste, isolada. Ela chegava sempre feliz e contente porque conseguiu estar com os irmãos. Então, ela sentia-se tranquila e é daquelas coisas que nós não podemos de todo atribuir culpa à Sónia, porque se é que estava a acontecer algum tipo de violência contra a Valentina na casa do Sandro e da Márcia, ninguém sabia, porque ela não demonstrava nada a Valentina. No entanto, quando se soube do desaparecimento, alguns dos familiares do lado da Sónia disseram: "Nós sempre desconfiamos, não todos, mas quem desconfiava estávamos sempre a dizer à PJ que só podiam ter sido aqueles dois." A família do Sandro virou-se toda contra ele, obviamente, a partir do momento que eles descobriram que foi ele que não só assassinou a Valentina, mas que foi desta forma tão cruel. Mais ninguém falou com ele, nem mesmo aquela irmã que eu referi há bocadinho, que o apoiou nas buscas e que disse que ele teve um comportamento normal durante as buscas. É sempre tão triste conhecermos estes casos onde uma criança perde a vida nas mãos daquelas pessoas que era suposto protegerem-nos. O Sandro e a Márcia eram o pai e a madrasta da Valentina e eles tinham a confiança da mãe da Valentina e da Sónia para tomarem conta da criança. Ninguém achava que eles eram capazes de fazer isto. Não é um simples assassinato, é tortura. É uma coisa muito mais macabra. Infelizmente, a Valentina não é um caso único em Portugal. Existem muitas mais crianças que perdem a vida nas mãos dos pais, dos familiares mais próximos. Nós já falamos de alguns. Falamos da Joana Cipriano, que tinha 8 anos e foi assassinada pela mãe e pelo tio. Falamos da Maria Esperança, que tinha 4 anos e foi assassinada pelo avô Francisco Esperança. Mas existem muitos mais casos por falar. A Jéssica Biscaia, que tinha 3 anos e foi assassinada pela mãe. A Lara Henriques, que tinha 2 anos e foi assassinada pelo pai. A Maria João, que tinha 6 anos e foi assassinada também pelo pai. É uma lista que parece interminável e faz-nos mesmo questionar o que é que será que está a falhar no nosso sistema, o que é que será que está a falhar em nós próprios para não nos apercebermos que estas crianças estão numa situação de perigo iminente. É muito estranho como é que as entidades que é suposto protegerem estas crianças não chegam a elas a tempo. Isto aqui parte-me muito o coração. Se há casos que me deixam mesmo, e acredito que a vocês também, porque é assim, proteger as crianças é um dever de toda a gente. Elas são tipo as coisinhas mais riquinhas, mais preciosas que existem neste planeta, mais inocentes, e é nosso dever protegê-las. E é muito triste mesmo quando não somos capazes de o fazer e perdem a vida desta forma tão cruel como foi o caso da Valentina. Digam-me, por favor, nos comentários se querem que eu fale de outro caso destas meninas que eu acabei de referir agora, que também foram assassinadas num contexto familiar. Digam-me o que é que vocês acham. Surge sempre esta questão: acham que 25 anos ser a pena máxima em Portugal faz sentido? Acham que para este caso eles deviam ter recebido mais do que 25 anos, no caso do Sandro? Acham que a Márcia devia ter recebido 25 anos como o Sandro, porque apesar dela não ter agredido ativamente a Valentina, esteve lá e viu tudo? Acham também que na altura que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens esteve a investigar o caso da Valentina ter fugido de casa do pai em 2019, acham que já existia lá qualquer coisa que estava a acontecer e que simplesmente ela passou pelo meio e nunca ninguém percebeu o que ela estava a sofrer de abuso? Digam-me a vossa opinião nos comentários, que eu gosto sempre de ler. Este foi então o caso da Valentina. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.